Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui estamos. Agradecer por esta rica e feliz oportunidade nos concedida por Jesus Divino e Amado Mestre, por Deus Pai Todo-Poderoso, neste dia 26 de junho de 2019. Quarta-feira. Agradecer ao grande Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, à Virgem Santíssima, aos nossos abnegados mensageiros. Mensageiros de Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos ajudam, auxiliam, equilibram, harmonizam todo o nosso sistema para andarmos, caminharmos nesta terra. Plano físico que por vezes é fácil caminhar nesta terra de reajustes, terra de angústias, terra de tristezas, e desta vez para falarmos mesmo disso, da angústia e do choro. Afinal, o que é o choro? Que é uma coisa que todos nós conhecemos neste mundo. Toda a gente neste mundo, por algum período da sua vida, da sua caminhada, da sua jornada, já chorou. Com certeza que já chorou. E assim sendo, o choro é uma coisa que está connosco. Porque o choro pode ser de duas condições, do qual se vai também, poderá ir-se interiorizando em cada um de nós, por conta das nossas dificuldades que podem ser físicas, podem ser de vária ordem, com a sua natureza, do qual vai dar muitas das vezes àquele facto, que é o choro, as lágrimas, do qual brotam de dentro de nós, da nossa alma, mas também também há aquele choro de alegria. De alegria também se chora. O choro, nós, ao longo da nossa caminhada, temos várias faces na nossa vida, muitas etapas, muitos obstáculos a vencer, a ultrapassar, muitas barreiras que muitas das vezes nós julgamos intransponíveis. E derivado das barreiras, de todas essas dificuldades físicas, também temos as barreiras interiores, as nossas barreiras interiores, que nos dificulta muito a caminhada nesta terra, do qual vamos falar. Uma pessoa, um ser físico, nesta terra, uma das condições, porque há milhares de situações, recebe uma notícia triste. Recebe uma notícia triste que poderá ser também da vária ordem. Uma doença, uma fraqueza de algum familiar, uma pessoa que ficou hospitalizada num hospital, às vezes desajustes familiares, às vezes desajustes com amigos, com irmãos do mesmo plano físico, irmãs, vizinho, vizinha, filho, pai, mãe, marido, esposa. E cada um ser físico tem a sua reação de agir. Por exemplo, o marido maltrata a esposa. A esposa refugia-se
refugia-se na angústia, na dor e no choro. É quase dos primeiros sinais e sintomas que sai do corpo físico. É aquelas lágrimas. A perda de um ser físico. Porque não se perde nada, como eu sempre digo. A perda que nós julgamos aqui no mundo físico. Morreu um familiar. Pai, mãe, irmão, tio, primo, avó, avô. Indo aos graus mais extremos, filho, filha. Esse é um dos sintomas do qual, quer queiram, quer não queiram, saem as lágrimas. Saem as lágrimas porquê? Porque dentro de nós existe todo um sistema, toda uma drenagem de sintonias e vibrações que chegaram àquela conclusão de aliviar a tensão interior nossa, do nosso corpo físico, da nossa mente, para descarregar na base do choro. É quase um descarrego, é quase um alívio. Não é que vá aliviar, mas é quase um alívio. Chorar. A pessoa chora, é como se limpasse a alma, é como se limpasse o espírito. Todo o choro que vem causado da dor é sofrimento. É sofrimento que, dependendo da interiorização de cada um, na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo físico e no nosso espírito, isso pode levar a grandes consequências, a depressões, a problemas de saúde gravíssimos, do qual as pessoas tendem a afastar-se, a se isolarem, a fechar portas, a fechar janelas, a não querer ouvir barulhos, e por aí vai piorando, não vai melhorando nada. Se agarra ao choro como uma tábua de salvação, mas nessas condições está piorando. E muito. Porque melhora aquela pessoa que se abre, que tem a condição, que fala de um problema com outra pessoa abertamente. Uma pessoa, todos nós devemos ter, uma pessoa de confiança para dividir os problemas físicos, porque o descarregar, o falar para outra pessoa não é levar os seus problemas para o outro, é descarregar a sua carga energética negativa que tem acumulada no seu espírito, no seu corpo físico, na sua mente, e aliviar a tensão. Porque uma garrafa vai se enchendo até ao topo. Estando cheia até ao topo, se tentar meter uma rolha, ela não entra. Tem que despejar um pouco para enfiar uma rolha. Assim somos nós, acumulação de resíduos tóxicos dentro de nós, do qual leva ao choro, à angústia, à agonia. Depois, temos também a condição, quanto mais nós estamos depressivos, angustiados, chorosos, mais somos rodeados por espíritos não muito bons, que nos vêm inclusive trazer alguma carga energética ainda mais pesada, porque eles alimentam-se da sua dor. Eles alimentam-se da sua dor, de toda essa angústia que você tem. E eles vêm ajudar. Todos, nós somos acompanhados por espíritos que nós muitas das vezes não os vemos. Dependendo da nossa condição, se for boa,
se apresentam espíritos bons. Se a nossa condição é de choro, angústia, tristeza, agonia, desequilíbrio, então se apresenta perante nós, perto de nós, espíritos para nos sugar essas energias e nos aprofundar mais nesse verdadeiro abismo. E há o choro também por alegria. Há o choro por alegria. Casamento, uma piada de um amigo, um aniversário, uma festa. Também há quem explode de alegria, contentamento do nosso espírito, do nosso ser. Tudo o que aflora na nossa mente nos faz chorar de alegria, muitas das vezes difícil de conter. Quando nós choramos de alegria, também é muito difícil de conter. Mas o que é que se situa ao nosso redor? São espíritos bons, amigos, de luz, de amor, dos mundos superiores. Dos mundos superiores. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é bom nós tomarmos atenção com o nosso corpo físico, a nossa mente, vermos a condição em que nos vamos encontrando. Se nós temos a tendência de nos afastar, de nos pôr num canto, de não conversar, de não desabafar, isso só nos prejudica. A qualquer um ser físico, a mim e a qualquer um ser físico. Então, o melhor é abrir janelas, deixar entrar o ar, meter música em casa, alegrar o seu coração, alegrar a sua mente com pensamentos bons, positivos, procurar nas pessoas o que elas realmente têm de bom. Porque todo o ser físico também tem algo de bom. Procurar nas pessoas o que elas realmente têm de bom. E com certeza que aos poucos, com essa música que nós pomos nos nossos lares, essa música que nós trazemos de nós e levando o nosso pensamento a Jesus, divino e amado Mestre. Também há aqueles seres que partiram deste mundo que nos faziam bem, do qual nós sentimos saudades, do qual nós amávamos, do qual nós ainda continuamos a gostar. Continuamos a gostar. E outra, nós, é como aquela história que eu já contei. Aquela história que eu já contei, do barco atracado no cais. Nós neste mundo dizemos partiu, salve Deus. Do outro lado dizem chegou, graças a Deus. É uma festa do outro lado. Aqui é uma tristeza. Mas a maior tristeza que nós temos muitas das vezes foi todo o percurso que nós percorremos durante a nossa jornada. As dificuldades do ser físico para ultrapassar ao longo de gerações tudo aquilo que nós outrora pedimos. As dificuldades, todos os reajustes, todas as dívidas que nós já temos, isso na nossa caminhada, na nossa vida física, às vezes se torna mais difícil e se está até numa condição de abandono. Muitas das vezes por este mundo fora, quantas irmãs, quantos irmãos não se sentem sozinhos, muitas das vezes nos próprios lares, quantas das vezes não se sentem sozinhos no meio de uma grande, enorme multidão no plano físico.
Quando chega a hora da partida, quando chega a hora da partida aqui do mundo físico, é que vem a lembrança do resto do ser físico. Depois dele partir, vem a saudade. Depois já é bom, depois já sentem falta, depois já sentem saudade, depois já choram, depois já, enfim, muitas maneiras de se manifestar essa conclusão da partida do ser físico. Mas enquanto estava vivo, é como Pilatos, lavou as mãos daí, enquanto teve a oportunidade de fazer a diferença naquele irmão e naquela irmã. Fez o mesmo que Pilatos fez, lavou as mãos. E esse irmão e essa irmã que partiu, partiu também com alguma tristeza, porque no mundo físico não teve quem lhe deu a mão. Salve Deus. Mas se alegrará quando chegar ao outro lado. Tem lá os familiares, os amigos, todos aqueles quanto o amam na realidade. Vão estar lá esperando por ele. E lá ele vai ficar contente. Mas ele vai ter um tempo de adaptação. Ele vai sempre olhar para trás, para o mundo físico. E vai sempre se lembrar por algum tempo das dores que sentiu, da angústia, da solidão neste mundo físico. Muitas das vezes abandonado, fez um trajeto na juventude para construir um lar, uma família. Deixou cá filhos, netos, bens físicos e muitas das vezes se viu abandonado. Quantas lágrimas não largou, esse homem, essa mulher, enquanto estava neste mundo físico, por conta do abandono de todos nós, que temos o dever, a obrigação de cuidar dos carenciados, dos que vivem em dificuldades, dos que vivem na solidão, porque não há mal neste mundo, é um dos grandes males, é a solidão. Mas quando morre, nós choramos a partida dele. Para os outros nesta terra verem, está chorando, coitadinha, coitadinho. É porque gostava, é porque... Essa é uma maneira de nós mostrarmos ao mundo a nossa dor. E só Deus mesmo, só Deus sabe o quanto ela é verdadeira ou ela não é verdadeira. Pois é. Nesta terra, ela pode ser de angústia, sofrimento, por o que nós pedimos. Um dia, outrora, lá no mundo espiritual. Nós pedimos. Deus nos dá, envia coisas boas todos os dias. Como eu sempre digo, o presente, um deles. O presente, o dia de hoje. Aqui, Portugal, já vamos ultrapassando mais um dia. É mais um dia que eu ultrapassei na minha jornada kármica, no meu... Não sei se fiz alguns reajustes hoje, se não fiz, espero que tenha podido ter a condição de os ter feito, para não, hoje amanhã, não me vir a arrepender. Então, quando estamos aqui nesta terra, para não chorarmos no dia do amanhã, para não chorarmos no dia do amanhã por o que deixamos de fazer, façamos hoje. Façamos hoje. Porque amanhã se iremos lembrar do dia de hoje. Mas com angústia, com choro, com lágrimas.
Porque poderíamos ter feito a diferença. Podíamos ter alegrado. Ah, ele cheira mal. Ah, ele está velho. Ah, ele não tem nada. Ah, ele suja-se. Ah, eu tenho que lhe dar a comer à boca. Ah, eu não tenho tempo. Ah, salve Deus. Pois é. Não tem. Não tem tempo. Temos as nossas tecnologias celulares que perdemos muito tempo do nosso tempo. Nós, com um celular hoje é um meio de comunicação muito útil. Salve Deus, muito útil para falar de doutrina por todo o universo. Irmãos e irmãs, para falar, há grupos de todo o género que a pessoa quer encontrar neste mundo. É um meio de comunicação que pode ser absorvido com amor e para autoconhecimento nosso. Então, muitas das vezes, nós, no presente dia, choramos a perda. Pois é. Esquecemos por um pouco o dia, o que pudemos fazer a diferença. Para aquela pessoa não se sentir sozinha, podíamos ter feito companhia. Mas nós não sabemos as lágrimas que dentro da solidão, dentro do desespero, dentro do abandono, aquele irmão, aquela irmã, verteu do seu rosto com tristeza, com dor, com mágoa, com agonia, por ninguém, não ter ninguém. Ele trabalhou, ou ela, toda a vida. Construiu, trabalhou, deixou. Tem filhos, tem netos, tem bisnetos, tem primos, tem irmãos, tem tios, enfim. Tem amigos, mas se viu numa condição de uno neste mundo. Nunca é uno porque nós nunca estamos sozinhos. Temos sempre Deus para nos iluminar e acompanhar. Deus nunca nos falta. Jesus, divino e amado Mestre, também não. Mas nós, na nossa fraqueza humana, nós, na nossa simplicidade, porque nós somos a coisa mais simples e egoísta que há nesta terra. Esquecemos às vezes até de Deus, do seu Filho Jesus. E aquela pessoa que se sentiu sozinho, abandonado, construiu algo, trabalhou toda a vida, chegou à velhice. É como uma roupa suja. É como o meu espírito. O meu espírito que está neste momento aqui no meu corpo físico, com certeza que está, isso garanto. O meu espírito, quando chegar à altura do fim da minha caminhada, o meu espírito abandona. Este corpo fica numa inércia. Este corpo já não se movimenta. Eu já não movimento estes braços. Eu já não fecho os olhos. Eu já não falo. Acabou-se a vida orgânica neste corpo. O meu espírito saiu, abandonou. Continuou a jornada dele. Assim é o mesmo que nós fazemos a essas pessoas. Pegamos nelas, jogamos para o caixote do lixo. Já não tem qualquer utilidade, a não ser dar trabalho. Depois, amanhã, choram. Vêm as lágrimas. Eu não digo, salve Deus, eu não digo que não há pessoas que chorem com pena, com dó, porque fizeram tudo o que estava ao alcance de cada um. Mas também por este mundo fora. Também sabemos que há pessoas que choram para os outros observarem. Coitadinha, está chorando.
O que é que seria? O que é que foi? Coitadinho, está chorando. O que é que seria? O que é que foi? Depois vai contar a versão de cada um. Esqueceu-se de contar a versão de abandonar, de jogar para o caixote do lixo, sem utilidade. Ali é um canto. Se for preciso, ainda fecha a porta à chave e traz a chave na algebeira e vai para a casa dele. Vai conviver com a família, numa harmonia que a consciência não lhe pesa. Tudo isso, um dia será reparado. Todas essas, todas essas faltas que nós cometemos, um dia serão reparadas. Porque, além da espiritualidade, a espiritualidade maior, os mundos espirituais, os mundos encantados, os nossos espíritos amigos de amor, que nos acompanham, nos iluminam, temos Jesus divino e amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso. Um dia nós iremos prestar contas a nós mesmos, mas isso vai estar lá a passar naquela tela mental, do qual eu costumo dizer que estamos sentadinhos, é um cinema, só faltarão mesmo as pipocas. E do qual nessa altura, nós na nossa consciência, iremos, sim, iremos chorar. Ah, mas já não está na terra, já não chora. 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 Espírito também chora. Espírito também tem fome. Também tem fome, sede. Sabem porquê? Porque não é um espírito evoluído. Porque espírito evoluído é que já não tem fome, não tem sede, não tem frio. Espírito, todo o espírito que é evoluído, não tem fome, sede, frio. E que se dedica ao trabalho, ao amor, à humildade e à tolerância, que segue as leis divinas, as leis de Deus, as leis de Jesus, que não são leis, não são ordens, é simplesmente amor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, salve Deus, vamos pensar seriamente o quanto nós poderemos fazer essa diferença. Fazer a diferença no dia de hoje, para no dia de amanhã, podermos vir a chorar, mas não nos arrependermos. Porque o choro é um sentimento físico e muito correto. É um sentimento também de amor. O amor é sinal de saudade. A saudade, quando se diz, ai, tenho tanta saudade, é porque existia amor, carinho. Porque se não houver amor, também não há saudade. Então, salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui me despeço, desejando a todos um lindo e abençoado dia. Salve Deus e graças a Deus.